O champanhe dourado brilhava nas taças de cristal, enquanto Valentina Cardoso ajustava o véu de renda francesa pela 5ª vez naquela hora. O salão do Copacabana Palace estava impecável, decorado com milhares de rosas brancas importadas e lustres que pareciam estrelas capturadas do céu. Tudo estava perfeito, absolutamente perfeito. Como deveria ser no casamento mais esperado da alta sociedade carioca. Valentina era o centro das atenções, a noiva dos sonhos, a herdeira elegante da família Cardoso. E agora prestes a se casar com Eduardo Azevedo, o empresário que todo mundo dizia ser o príncipe moderno. A união deles era comentada em revistas, colunas sociais, programas de TV. Mas para Valentina, o importante não era o amor, era a aparência da perfeição. Enquanto os convidados brindavam e os fotógrafos se amontoavam para capturar cada sorriso, uma mulher vestida de uniforme preto e avental branco passou discretamente entre as mesas, segurando uma bandeja com taças. O rosto era sereno, mas os olhos carregavam algo difícil de definir. Uma mistura de dor, força e silêncio. "Ei, você aí!" A voz de Valentina cortou o som suave do piano. A mulher parou imediatamente. "Sim, senhora. Você deixou uma mancha na toalha da mesa dos padrinhos. Acha que isso é aceitável? Isso aqui não é um boteco, querida." Valentina deu um risinho, alto o bastante para os convidados mais próximos ouvirem. Alguns riram com ela. Outros desviaram o olhar, desconfortáveis. A empregada, Clara, baixou os olhos sem responder. "Peça desculpas", exigiu Valentina, cruzando os braços. "Vamos, mostre que sabe se comportar diante de pessoas de verdade." "Desculpe, senhora", murmurou Clara, tentando esconder o tremor nas mãos. Valentina sorriu satisfeita. "Boa menina. Agora suma daqui antes que manche outra coisa." O som das risadas abafadas ecoou enquanto Clara se afastava, com o rosto quente de vergonha. Mas o que ninguém imaginava, nem mesmo Valentina, era que aquela mulher que ela acabara de humilhar não era apenas uma simples empregada. Do outro lado do salão, Eduardo, o noivo, observava a cena com o coração acelerado. O copo de champanhe em sua mão tremia. Ele conhecia aqueles olhos. Aquela forma de morder o lábio inferior quando estava nervosa. O jeito de olhar para o chão quando queria chorar sem deixar transparecer. Clara. O nome ecoou em sua mente como um sussurro do passado. A orquestra começou a tocar a marcha nupcial. Todos se levantaram. Valentina, radiante, segurou o buquê e começou a caminhar pelo tapete branco. Mas Eduardo não via mais o altar. Via apenas os olhos de Clara, escondidos entre bandejas e taças, o amor que ele tinha perdido. E que agora voltava, disfarçado em silêncio. Enquanto ela passava, o fotógrafo capturou um quadro inesperado. A noiva perfeita ao centro, e ao fundo, entre as colunas do salão, a empregada parada imóvel, observando o casal com o olhar de quem guarda um segredo profundo. Aquele instante congelado seria o início de algo que nenhum deles conseguiria impedir. Porque, por trás da maquiagem impecável e das promessas douradas, um segredo estava prestes a arruinar o casamento mais caro do Rio de Janeiro. A cerimônia terminou com aplausos, flashes e lágrimas falsas. Valentina e Eduardo desceram os degraus sob uma chuva de pétalas brancas e confetes dourados. O sorriso dela era teatral, o dele, forçado. Cada passo de Eduardo parecia mais pesado que o anterior. Clara observava de longe com as mãos cruzadas à frente do avental. O coração dela pulsava em um ritmo que tentava esconder, mas o peito doía. O mesmo homem que agora beijava a testa da nova esposa era o homem que, 1 ano atrás, havia prometido nunca deixá-la sozinha. Ninguém sabia da história deles. Ninguém, exceto o destino. E talvez o olhar aflito que Eduardo lançava entre uma foto e outra. Era impossível não lembrar. Ele conheceu Clara quando ainda era apenas um gerente ambicioso, tentando salvar a empresa do pai da falência. Ela trabalhava como recepcionista em um dos escritórios do Grupo Azevedo. Eduardo se apaixonou pela simplicidade dela. Pelo riso fácil, pelas mãos sempre ocupadas, pelo jeito de ver beleza nas coisas pequenas. Eles se encontravam às escondidas no terraço do prédio, com o vento da noite misturando promessas e beijos apressados. "Um dia eu te levo para um lugar onde ninguém vai te julgar", ele dissera certa vez, abraçando-a. "Um lugar onde você pode ser só. Você." Mas o "um dia" nunca chegou. A pressão familiar, as dívidas e os interesses empresariais transformaram Eduardo em alguém que ele jurou nunca ser. Um homem disposto a vender o próprio coração em troca de estabilidade. Foi assim que conheceu Valentina Cardoso, filha de um investidor poderoso que ofereceu não apenas um dote milionário, mas também a salvação da empresa da família Azevedo.
o casamento seria o acordo perfeito. E Clara seria apenas um erro do passado. Mas o passado tem um jeito cruel de se recusar a morrer. No meio da festa, Eduardo fingia sorrir para os convidados, enquanto cada acorde da banda parecia zombar dele. Em um intervalo, ele se afastou discretamente, indo até o corredor dos bastidores. Lá estava ela, Clara, de costas, recolhendo taças vazias. Clara! Ele murmurou quase sem voz. Ela congelou. O coração disparou. Virou-se devagar, encarando-o como quem encara um fantasma. Senhor Eduardo. O senhor saiu como uma faca. Por favor, não me chama assim. Ele deu um passo à frente, nervoso. Eu não sabia que você estava aqui. Não sabia? Ela deu uma risada curta, amarga. Ou fingiu não saber? O silêncio se estendeu entre os dois. O som distante da festa ecoava como um lembrete cruel de onde estavam. Eu não tive escolha, Clara. Ele tentou. Mas ela o interrompeu. Sempre há uma escolha, Eduardo. Você só não teve coragem. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Você me prometeu que voltaria, que me amava, que não importava o que acontecesse, nós ficaríamos juntos. E agora? Ela gesticulou em direção ao salão. Agora eu sirvo a bebida da sua nova esposa. Eduardo baixou o olhar, incapaz de sustentar o peso da culpa. Eu fiz o que achei que era certo para minha família. E eu? Ela perguntou com a voz embargada. Onde é que eu fico nessa sua versão de certo? Ele não respondeu. O olhar dele se cruzou uma última vez antes de Clara virar as costas e desaparecer entre as cortinas. Eduardo ficou ali, paralisado, sentindo o som do próprio arrependimento ecoar no peito. Enquanto isso, no salão principal, Valentina recebia os cumprimentos dos convidados sem imaginar que seu marido acabava de reencontrar a mulher que o amou de verdade e que em silêncio guardava um segredo capaz de destruir tudo o que aquele casamento representava. No reflexo de um espelho do salão, uma coisa passou despercebida por quase todos. Clara segurava algo pequeno em sua mão. Um anel antigo com as iniciais I+C gravadas. Ela o fechou com força, os olhos firmes. Se Eduardo achava que o passado tinha acabado, ele estava prestes a descobrir o contrário. O jantar de gala começou com pompa e ostentação. Um quarteto de cordas tocava suavemente enquanto garçons deslizavam entre as mesas, servindo pratos caros que pareciam mais obras de arte do que comida. As câmeras de revistas registravam tudo. O sorriso perfeito de Valentina, o olhar calculado de Eduardo, o brinde dos padrinhos. Mas o olhar de Eduardo buscava outro rosto. Clara estava ali, em silêncio, movendo-se com a mesma leveza de quem tenta não ser notada, mas era impossível ignorá-la. Cada vez que ela passava perto, o coração dele disparava. Cada toque de seus passos no chão de mármore parecia gritar o que ele tentava esconder. Amor, está tudo bem? Perguntou Valentina, percebendo o olhar distraído do marido. Eduardo forçou um sorriso. Claro, meu amor. Só... cansado. Ela segurou a mão dele com fingida ternura. Espero que não esteja arrependido, disse com um sorriso carregado de vaidade. Afinal, nem toda mulher teria coragem de se casar com um empresário falido. Eduardo engoliu seco. A frase soou mais como uma ameaça disfarçada de charme. Valentina sabia o poder que tinha e fazia questão de lembrá-lo disso a cada instante. Enquanto os convidados brindavam, Clara se aproximou discretamente da mesa dos noivos, colocando as taças de champanhe à frente deles. O olhar de Eduardo se prendeu ao dela por um breve segundo. Ela não disse nada, mas o silêncio dizia tudo. Antes de se afastar, deixou sobre a toalha branca uma pequena flor seca. Eduardo arregalou os olhos. Reconhecia aquela flor. Era uma pequena lavanda, igual às que ela usava no cabelo quando se encontravam escondidos no terraço. O sangue dele gelou. Valentina percebeu o desconforto. O que foi? Nada. Só... pensei ter visto algo. Está pálido. Quer sair um pouco? Perguntou, mas sem real preocupação. Eduardo balançou a cabeça e tentou sorrir. Estou bem, juro, mas não estava. O passado estava começando a respirar dentro daquela festa, e ninguém mais conseguiria pará-lo. Minutos depois, Clara reapareceu ao lado do buffet, servindo um dos padrinhos. O noivo, nervoso, deixou a mesa e foi até o corredor lateral. Ele precisava falar com ela. Precisava entender o que ela queria. Clara, chamou baixinho quando a viu sozinha perto da cozinha.
Ela se virou impassível. O que foi agora, Sr. Eduardo? Essa flor... Por que você... Só quis devolver o que era seu, disse firme antes de encarar o chão. Foi você quem me deu. Por favor, não faz isso aqui. Ele implorou. Não agora. Clara levantou o olhar. Havia algo diferente nele. Não raiva, mas propósito. Relaxa, Eduardo. Eu não vim para estragar o seu show. Só vim para lembrar que nem todo amor se vende. Ele ficou em silêncio, paralisado. E antes que pudesse responder, ela se afastou novamente, deixando no ar o perfume suave de lavanda e uma angústia que ele não conseguiria mais esconder. De volta ao salão, Valentina notava a ausência do marido. Seus olhos frios vasculhavam o ambiente até encontrá-lo voltando do corredor. Onde você estava? Fui falar com o gerente do hotel. Mentiu rápido. Ah, ótimo. Espero que ele tenha dito que tudo está perfeito, porque eu paguei para isso. Respondeu ela com um sorriso afiado. Enquanto isso, na cozinha, Clara observava o salão pela pequena janela da porta. Os convidados riam, dançavam, brindavam. Mas ela via além das luzes. Sabia que por trás daquele brilho havia mentira, culpa e covardia. E algo dentro dela começava a mudar. O que antes era apenas dor, agora começava a se transformar em determinação. Ela olhou para o pequeno anel em seu dedo, o mesmo que ele lhe dera antes de desaparecer, e murmurou para si mesma: Chegou a hora de você me ver de verdade, Eduardo. O relógio do salão marcou meia-noite. Do lado de fora, os fogos começaram a estourar, iluminando o céu do Rio de Janeiro. E dentro do Copacabana Palace, um segredo finalmente acordava. A madrugada avançava, e o salão do Copacabana Palace ainda brilhava como se o tempo tivesse parado. A orquestra já tocava músicas mais leves, os convidados começavam a se dispersar, e Valentina continuava desfilando pelo salão como uma rainha exibindo seu trono. Mas algo em sua expressão havia mudado. Aos poucos, o sorriso confiante começava a dar lugar a um incômodo discreto, uma sensação de que algo escapava do seu controle. Tudo começou quando uma das madrinhas encontrou um bilhete dobrado sobre a mesa de doces. Curiosa, ela o abriu. Era apenas uma frase, escrita à mão com caligrafia delicada. Nem tudo o que brilha é amor. Ela achou estranho, mostrou para Valentina, que leu e riu com desdém. Alguém tentando bancar o poeta. Devem ser os fotógrafos querendo aparecer. Mas por dentro, algo nela se contorceu. Pouco tempo depois, outra coincidência aconteceu. Ao lado da escada principal, onde um painel exibia as fotos do casal, apareceu uma imagem antiga. Ninguém sabia de onde viera. Era uma fotografia simples, impressa em papel antigo. Mostrava Eduardo sorrindo, de braços dados com uma mulher morena, de uniforme de escritório. O detalhe que arrepiou Valentina. O mesmo sorriso que ele exibira nas fotos de noivado com ela. Quem colocou isso aqui? Ela exclamou, arrancando a foto do painel. Os convidados mais próximos se entreolharam, fingindo não ouvir. Eduardo, ao ver a cena, gelou por dentro. Sabia exatamente quem estava naquela foto. E sabia que aquilo era só o começo. Mais tarde, no camarim reservado aos noivos, Valentina entrou furiosa, jogando a fotografia sobre a mesa. Quem é essa mulher? Eduardo engoliu em seco. Isso é... antigo. Antigo quanto? O tom dela era venenoso. Porque essa festa é de hoje, e alguém colocou isso no meio das nossas fotos. Ele hesitou, tentando formular algo. É uma ex-funcionária. Funcionária? Ela soltou uma risada incrédula. Uma funcionária que você abraçava desse jeito? Antes que a discussão aumentasse, um garçom bateu na porta. Com licença, senhora Valentina. O bolo está pronto para o corte. Ela respirou fundo, recompôs o sorriso falso e respondeu. Já vamos. Quando o garçom saiu, ela se virou para Eduardo e disse friamente. Essa conversa ainda não acabou. De volta ao salão, a atmosfera parecia mais pesada. Eduardo tentava disfarçar o nervosismo, mas o olhar de Clara o seguia de longe, sereno, calculado. Ela sabia que a semente da dúvida havia sido plantada. E uma mulher como Valentina não deixaria essa dúvida em paz. Enquanto os convidados aplaudiam o casal cortando o bolo, Clara se aproximou discretamente da mesa da banda e sussurrou algo ao microfonista. Poucos minutos depois, quando o mestre de cerimônias anunciou a próxima música, o som que ecoou no salão não era o que ninguém esperava. Era uma gravação antiga, a voz de um homem e uma mulher rindo juntos.
e entre risadas um sussurro nítido. Eu te amo, Clara. O salão inteiro silenciou. Eduardo ficou branco. Valentina o encarou, atônita. Clara! Repetiu o nome soando como uma bofetada. Os convidados começaram a cochichar. As câmeras de celulares se ergueram discretamente. Eduardo tentou se explicar, mas as palavras simplesmente não vinham. Valentina, tremendo de raiva, largou a faca do bolo e saiu do palco, indo direto para os bastidores. Lá, encontrou Clara recolhendo taças. Foi você, não foi? Sibilou se aproximando. Clara ergueu o olhar. Calma. Eu só sirvo bebidas, senhora. Cala a boca! Gritou Valentina fora de si. O que está tentando fazer? Quer dinheiro? Quer atenção? Clara respirou fundo, controlando o choro. Não quero nada do que é seu, senhora. Só quero que o que é meu. Pare de fingir que nunca existiu. Valentina ficou sem resposta por um instante. Aqueles olhos, havia algo ali. Um brilho de verdade que ela mesma não conseguia encarar. Antes que dissesse qualquer coisa, um dos seguranças se aproximou, avisando que os convidados estavam esperando o casal voltar. Ela se virou, ajeitou o cabelo e saiu apressada. Mas, enquanto caminhava, as palavras de Clara ecoaram na mente como uma ferida aberta. Só quero que o que é meu. Pare de fingir que nunca existiu. E pela primeira vez naquela noite, Valentina começou a sentir medo. Medo de que o casamento perfeito estivesse prestes a desmoronar. As luzes do salão estavam mais suaves agora, mas o clima, pesado. O que antes era brilho e glamour, agora tinha um gosto metálico de constrangimento. Os convidados tentavam disfarçar, rindo à força, enquanto os músicos improvisavam uma melodia para quebrar o silêncio após a gravação misteriosa. Mas era inútil. Todos estavam comentando, todos tinham ouvido aquele nome, Clara. Valentina voltou ao salão com o rosto frio e um sorriso falso colado como uma máscara. Eduardo, pálido, esperava por ela perto da mesa do bolo, tentando parecer calmo. O que foi aquilo? Ela perguntou entre os dentes, sorrindo para as câmeras. Eu não sei. Não sabe? Ela manteve o sorriso, mas o olhar era afiado como uma navalha. Então descubra. Eduardo assentiu, engolindo em seco. Sabia que o que Clara queria não era vingança. Era visibilidade. Ela queria ser vista. Queria que a verdade deixasse de ser um segredo sujo escondido sob tapetes de luxo. Enquanto isso, Clara permanecia próxima à entrada da cozinha, observando discretamente. Cada gesto, cada olhar trocado entre o casal era como um acerto de contas invisível. Ela sabia que Valentina não deixaria aquilo passar. E, sinceramente, queria que não deixasse. Deixe o castelo cair, murmurou para si mesma, ajeitando o avental. Mais tarde, Valentina se afastou do salão e foi até o corredor de serviço. O salto de seus sapatos ecoava como passos de guerra. Quando encontrou Clara, o sorriso desapareceu de vez. Então é você. Sua voz soava como vidro prestes a quebrar. A mulher da gravação. Clara respirou fundo. Se for, e daí? E daí? Valentina deu uma risada seca. Você se acha o quê? Uma mártir? Uma vítima? Clara sustentou o olhar. Eu só amei o homem errado. O homem errado? Ela se aproximou mais, encarando-a de perto. O homem errado agora é o meu marido. Clara baixou o olhar com calma. Pois é. A diferença é que eu o amei quando ele ainda era um homem bom. A frase atingiu Valentina em cheio. Por um segundo, ela perdeu o fôlego. Você não sabe nada sobre ele, disparou. Sei o bastante, respondeu Clara. Sei que ele não está feliz. Um silêncio pesado tomou o ar. As duas mulheres se encaravam, espelhando o mesmo sentimento, orgulho ferido. Até que Valentina se afastou, ajeitou o vestido e disse com desdém. Cuidado com o que está fazendo, querida. Esse hotel é meu território, e eu posso te fazer sumir daqui antes que o sol nasça. Clara manteve a serenidade. Pode tentar, mas às vezes o que a gente tenta esconder é justamente o que o mundo mais quer ver. Valentina se virou e saiu, mas o semblante traía sua raiva. Dentro dela, uma mistura de ciúme, insegurança e ódio começava a crescer. O tipo de sentimento que destrói qualquer aparência de elegância. Eduardo observava de longe, escondido entre as colunas.
Tinha visto o suficiente para entender que o controle da situação estava fugindo das mãos. Ele sabia que Clara não era vingativa, mas o simples fato de ela estar ali era perigoso demais. E pior, algo no olhar dela dizia que a noite ainda não tinha acabado. No salão, a festa seguia com uma estranha tensão. As damas de honra cochichavam, os fotógrafos tentavam disfarçar a curiosidade e até o maître evitava cruzar o olhar com Valentina. Foi então que uma nova surpresa surgiu. Sobre a mesa dos presentes, alguém havia deixado uma caixinha de veludo. Valentina anotou ao passar e, curiosa, abriu. Lá dentro havia uma aliança antiga, simples, sem brilho, mas com algo gravado por dentro. I Plaisir, para sempre. Ela sentiu o estômago revirar. Olhou ao redor e, à distância, Clara a observava calmamente, segurando uma bandeja. Os olhos se cruzaram. Nenhuma palavra foi dita, mas a mensagem estava clara. O passado estava ali, no meio da festa, e não havia mais como fingir que não existia. Eduardo, percebendo a expressão da esposa, foi até ela desesperado. Valentina, eu posso explicar? Não. Ela levantou a mão fria. Você vai provar. E naquele instante a música cessou. As luzes se suavizaram. O casamento mais luxuoso do Rio de Janeiro transformava-se lentamente em um campo de batalha, onde amor, orgulho e verdade começariam a se confrontar de forma inevitável. O relógio marcava quase 1h da manhã, mas o salão ainda estava iluminado por candelabros e lustres que refletiam sobre os vestidos de gala e ternos impecáveis. Valentina não descansava. Cada detalhe parecia errado. Cada olhar que Eduardo lançava era suspeito. E havia Clara sempre presente, sempre silenciosa, como uma sombra que não se podia ignorar. Determinada, Valentina discretamente chamou uma de suas amigas mais próximas, Marina, que trabalhava como assistente pessoal da família há anos. Marina, quero que descubra tudo sobre essa mulher. Quem ela é, de onde veio, se conhece Eduardo, disse a voz gelada. Quero cada detalhe e quero antes que amanheça. Enquanto isso, Eduardo se afastou discretamente do grupo de convidados, tentando evitar que Valentina percebesse seu nervosismo. Ele sabia que o passado estava prestes a desmoronar sobre o presente perfeito que ele havia construído. E ainda assim, não podia negar a atração silenciosa que sentia quando via Clara. Aquela mulher que o conhecia mais do que qualquer outra, que sabia exatamente como fazê-lo perder o controle com apenas um olhar. Clara, por sua vez, caminhava entre os convidados com a serenidade de quem está no controle absoluto. Cada gesto, cada passo era medido. Ela não queria escândalo imediato. Queria evidências, sinais de que a verdade não poderia mais ser ignorada. E o primeiro sinal já havia sido dado. A caixa com a aliança antiga, deixada estrategicamente sobre a mesa dos presentes. Enquanto a noite avançava, pequenos incidentes começaram a acontecer. Um dos fotógrafos tropeçou e derrubou um porta-retratos, revelando uma foto antiga de Eduardo e Clara sorrindo em uma festa passada. Um sorriso que contradizia totalmente o sorriso de Valentina. A fotografia caiu perto do pé da noiva, que a pegou rapidamente com o coração acelerado. Como isso foi parar aqui? Sussurrou vermelha de raiva. Eduardo, vendo a cena de longe, sentiu o pânico crescer. Tentou se aproximar de Clara para interceder. Mas ela simplesmente desviou, deixando o controle da situação em suas mãos. Ela não precisava falar nada. A presença dela, os pequenos detalhes, já eram suficientes para desestabilizar todos ao redor. Valentina, agora mais desconfiada do que nunca, começou a fazer perguntas discretas aos garçons e a fotógrafos. Quem trouxe isso? Quem colocou essa foto aqui? Perguntava enquanto a tensão ao redor aumentava. Ninguém sabia responder. Cada resposta parecia mais confusa que a anterior. O pânico da noiva crescia. A festa, que deveria ser um espetáculo de luxo e perfeição, transformava-se em uma armadilha invisível, onde cada gesto podia ser uma evidência contra ela. Clara se aproximou novamente da cozinha, observando tudo. Ela sabia que a curiosidade de Valentina era tanto uma arma quanto uma armadilha. O que ela não sabia era que Eduardo estava dividido entre o amor do passado e a obrigação do presente. Cada vez que tentava intervir, arriscava mais a própria reputação e o que restava de seu casamento de fachada. Enquanto isso, a atmosfera no salão começava a se alterar. Os convidados, sem perceber totalmente, sentiam a tensão elétrica no ar. Conversas baixaram o tom, olhares se cruzavam com suspeita. E Clara, silenciosa, observava cada movimento, aguardando o momento certo para deixar tudo visível.
Então, algo inesperado aconteceu. Durante o brinde final, quando todos levantaram suas taças, um som metálico caiu do bolso de Clara. Todos se viraram. No chão, uma pequena caixinha de veludo negra revelou um cartão com iniciais gravadas. E+C, para sempre. O salão ficou em silêncio absoluto. Eduardo sentiu o frio percorrer a espinha. Valentina engoliu em seco, pálida de raiva e surpresa. E Clara sorriu discretamente como quem diz: a festa apenas começou. O salão parecia menor do que antes. As luzes continuavam brilhantes, mas cada reflexo nos cristais e espelhos agora parecia refletir tensão. Valentina, de pé próximo à mesa principal, segurava o cartão que Clara havia deixado cair. O simples detalhe fez seu rosto endurecer. Cada músculo tenso denunciava a raiva e o medo crescendo simultaneamente. Ela olhou para Eduardo com olhos que queimavam. "Explica isso agora!" exigiu, a voz carregada, mas controlada para não levantar suspeitas entre os convidados. Eduardo engoliu seco, tentou disfarçar, mas a mão tremia ao segurar a taça de champanhe. "Valentina, eu posso explicar", disse dando um passo à frente, mas percebendo que as palavras não seriam suficientes. Enquanto isso, Clara, próxima à escada que levava aos bastidores, mantinha seu semblante calmo, quase etéreo. Cada gesto seu parecia coreografado. Ela não precisava gritar, não precisava acusar. A simples presença e os pequenos detalhes, o cartão, a fotografia, a flor de lavanda no avental, eram evidências mais eloquentes que qualquer acusação verbal. Valentina, sentindo o controle escapar, apertou o cartão na mão. "Eu quero respostas. Agora." "Não aqui", murmurou Eduardo, tentando baixar a tensão. "Por favor, podemos falar em particular." Ela riu, um som seco e cruel. "Particular?" repetiu apontando o cartão. "Isso é público, Eduardo. Olha o que está acontecendo diante de todos." Os convidados começaram a perceber o clima. Cochichos surgiram, olhares curiosos se voltaram para o casal, e até os fotógrafos hesitaram antes de continuar. O que deveria ser a festa de um casamento de luxo transformava-se em uma arena silenciosa, onde cada gesto era interpretado como movimento estratégico. Clara, percebendo a mudança, deu um passo leve em direção à entrada da cozinha. "Às vezes, Eduardo", disse baixinho quase para si mesma, mas audível, "a verdade precisa de espaço para respirar." Naquele instante, Valentina se virou abruptamente para Clara. "Você", disparou apontando o dedo. "Foi você que colocou isso tudo aqui, não foi?" Clara manteve a calma, cruzou os braços e respondeu com uma frieza que cortava o ar. "Se foi eu, não importa. O que importa é que você veio para uma festa que não deveria ser sua." Eduardo, desesperado, tentou interpor-se entre as duas mulheres. "Valentina, por favor, você não entende." "Não entende?" Ela interrompeu com raiva pura. "Não entende que o homem que eu vou chamar de meu marido já amou outra pessoa, que essa pessoa está aqui, que me humilha sem nem precisar abrir a boca?" Os convidados se afastaram discretamente, formando um círculo em torno do trio. A tensão era palpável. E Clara, por trás da serenidade, sentiu uma pontada de satisfação. Não pelo sofrimento de Valentina, mas pelo justo reconhecimento da verdade. Eduardo, percebendo que não havia mais como escapar, tentou falar baixo para Valentina. Tudo isso é do passado." "Do passado?" Ela riu amargamente. "Então por que o passado invadiu o meu presente agora?" Clara, então, aproximou-se um pouco mais, deixando o cartão à vista da noiva. "Às vezes, o que é verdadeiro não desaparece só porque o tempo passa", disse olhando Eduardo nos olhos. "E algumas promessas são para sempre." Valentina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O controle que ela sempre tivera sobre tudo evaporava. Eduardo estava entre duas mulheres que conheciam partes dele que ele mesmo havia tentado esquecer. E Clara, silenciosa, sabia que cada movimento seu agora tinha o poder de destruir ou libertar. O murmúrio dos convidados aumentou. Algumas pessoas sacaram celulares discretamente, gravando cada segundo. O que deveria ser o casamento do ano transformara-se em um teatro de verdades ocultas, e todos sabiam, mesmo que ainda não falassem, que aquela noite não terminaria sem mudanças irreversíveis. O salão, antes reluzente com lustres e pétalas de rosas brancas, parecia ter perdido toda a sua magia. O murmúrio dos convidados aumentava a cada segundo, enquanto Valentina encarava Eduardo com olhos que poderiam congelar o Rio de Janeiro inteiro. O cartão deixado por Clara ainda estava nas mãos dela, queimando como se cada letra fosse uma acusação direta. Clara, com passos firmes, dirigiu-se ao centro do salão.
Senhoras e senhores, disse com uma voz clara que silenciou quase todos, gostaria de mostrar algo. Eduardo engoliu seco, sentindo o frio percorrer a espinha. Valentina arregalou os olhos, tentando manter a postura de rainha imbatível. O que está fazendo? Sussurrou para Clara com a voz carregada de raiva. Clara abriu uma pequena pasta de couro que carregava discretamente. De dentro dela, retirou uma série de fotografias antigas e um bilhete manuscrito. Estas fotos foram tiradas há pouco mais de 1 ano, começou. Antes de qualquer acordo ou casamento, elas mostram Eduardo e eu juntos, rindo, planejando sonhos, compartilhando promessas. Ela deixou que todos os convidados vissem cada detalhe. As fotos mostravam Eduardo sorrindo genuinamente, com o rosto iluminado de felicidade ao lado de Clara. O bilhete, cuidadosamente colocado sobre uma das mesas, dizia: "Eu sei que o mundo quer nos separar, mas eu escolherei você para sempre." C. O silêncio que se seguiu era quase doloroso. Alguns convidados sussurravam entre si, outros capturavam tudo com seus celulares. Valentina sentiu seu rosto arder de humilhação. A perfeição que ela havia construído desmoronava diante de seus olhos. "Isso é absurdo!" gritou, tentando manter a compostura. "Eduardo, explique-se!" Eduardo ficou sem palavras. Cada vez que tentava interceder, lembrava-se do amor verdadeiro que sentira por Clara e do casamento que agora se mostrava como uma fachada construída com interesses e conveniências. Não, começou, mas foi interrompido. "Não tente se esconder atrás de palavras, Eduardo", disse Clara firme, olhando diretamente para ele. "O que é verdadeiro não desaparece só porque se tenta apagar. E vocês, todos vocês, convidados, podem ver isso agora." A tensão explodiu. Alguns convidados começaram a cochichar, outros não conseguiam acreditar no que viam. Valentina, em choque, recuou alguns passos. Ela havia planejado tudo, controlado tudo, e agora estava diante de provas concretas de que Eduardo amava outra mulher. Seu sorriso teatral tinha desaparecido. No lugar dele, apenas raiva e desespero. Eduardo deu um passo à frente, tentando proteger Clara, mas sem negar a verdade. "É verdade", disse com a voz firme, tremendo de emoção. "Eu a amei. E ainda há algo que não se pode apagar." Os convidados agora assistiam a um verdadeiro colapso social em tempo real. Alguns tentavam desviar o olhar, incomodados com o escândalo. Outros, ávidos por drama, capturavam cada segundo. Valentina estava paralisada, a máscara de perfeição quebrada. "Você..." murmurou, os lábios trêmulos. "Você vai me humilhar assim, na frente de todos?" Clara, com calma absoluta, respondeu apenas: "Eu não vim humilhar ninguém. Apenas trouxe a verdade à luz. A escolha de amar ou não é de cada um. Mas o passado merece ser lembrado." O murmúrio no salão transformou-se em um burburinho coletivo. Eduardo sentiu o peso da culpa e do alívio ao mesmo tempo. Valentina, em choque, sentia que tudo o que havia planejado para manter sua imagem estava desmoronando em questão de minutos. E por um instante, a festa luxuosa do Copacabana Palace se transformou em um tribunal silencioso, onde a verdade finalmente estava no centro do palco, clara, inequívoca e incontrolável. O salão parecia girar em torno de Valentina. Tudo o que ela havia construído, o vestido, o banquete, os convidados, o glamour, agora parecia inútil diante da verdade estampada nos olhos de Eduardo e nas mãos firmes de Clara. Ela sentiu o chão tremer sob seus pés, não fisicamente, mas emocionalmente. A raiva borbulhava, misturada à humilhação. "Como você pôde, Eduardo?" gritou, a voz cortando o murmúrio dos convidados. "Como pôde amar outra mulher enquanto me prometia a eternidade?" Eduardo, de pé ao lado de Clara, respirou fundo. Cada músculo do corpo dele tremia. A responsabilidade de suas escolhas pesava sobre ele. Ele não podia mais se esconder. "Valentina, começou, mas as palavras não eram suficientes. Clara deu um passo à frente, mantendo a serenidade que contrastava com o caos da situação. "Não há mais nada a esconder. O que é verdadeiro sempre encontra o seu caminho, Valentina. Sempre." Valentina olhou para ela, uma mistura de fúria e incredulidade no olhar. "Você veio aqui para me destruir", disse a voz carregada de veneno. "Não destruir. Mostrar", respondeu Clara. "Só mostrar que o que é verdadeiro não se apaga com riqueza, manipulação ou falsas promessas.
Os convidados, hipnotizados, assistiam à cena como se fosse uma peça de teatro. Alguns cochichavam, outros seguravam celulares, registrando cada detalhe. O casamento, que deveria ser uma celebração de amor, agora era um campo de batalha emocional. Valentina respirou fundo, tentando controlar a raiva. Ela percebeu que perder o controle diante de todos seria admitir derrota. Mas era tarde demais. "Então é isso!" exclamou a voz alta o suficiente para ecoar. "Você, que veio do nada, acha que pode simplesmente aparecer e destruir tudo que construí?" "Clara, calma", respondeu com firmeza. "Eu não destruo nada que não estivesse prestes a desmoronar por si mesmo. Eu só estou abrindo os olhos de quem se recusa a ver a verdade." Eduardo sentiu o peso de cada palavra dela. A noite inteira de escolhas, de mentiras, de conformismo culminava nesse momento. Ele percebeu que, para continuar vivendo com arrependimento, precisaria decidir de vez entre o passado que amava e o presente que escolheu por conveniência. "Valentina", disse ele, a voz firme, mas trêmula, "eu cometi erros, mas a verdade é que meu coração sempre soube." Ele olhou para Clara. Quem ele realmente amava. O choque de Valentina foi imediato. Ela cambaleou um passo para trás, com o rosto pálido. "Você..." murmurou sem conseguir completar a frase. "Eu não posso continuar um casamento baseado em mentiras", disse Eduardo, olhando diretamente para ela. "Eu preciso ser honesto comigo mesmo." Clara, silenciosa, respirou fundo. Ela sabia que o momento que esperava havia chegado. Não vingança, não humilhação, apenas verdade e justiça emocional. Ela se aproximou, segurou delicadamente a mão dele e o toque silencioso dizia mais que palavras. "Estamos juntos nesse caminho, finalmente." Os convidados permaneceram imóveis. Alguns aplaudiram discretamente. Outros simplesmente observavam, hipnotizados pelo drama ao vivo. Valentina, derrotada e humilhada, sentiu seu império desmoronar em segundos. O luxo, as alianças, o salão cheio, tudo isso parecia vazio diante do que não podia ser comprado ou manipulado. O amor verdadeiro. Enquanto Eduardo e Clara permaneciam lado a lado, a tensão que pairava sobre a festa começava a se dissipar, dando lugar a um silêncio carregado de significado. O passado finalmente havia encontrado sua voz. E o futuro, para aqueles dois, começava a escrever seu primeiro capítulo de verdade. O silêncio no salão era pesado, carregado de choque e curiosidade. Alguns convidados ainda cochichavam entre si, enquanto outros registravam cada instante com seus celulares, cientes de que tinham acabado de presenciar o maior escândalo da temporada carioca. O brilho dos lustres e o reflexo das taças de cristal pareciam agora apenas iluminar verdades irreversíveis. Valentina permanecia estática, segurando o cartão e as fotografias como se fossem espadas invisíveis apontadas contra ela. A raiva havia cedido espaço para o desespero e a incredulidade. Toda a pompa e ostentação que ela cuidadosamente construiu em meses, talvez anos, desmoronara em questão de minutos. "Como você pôde..." murmurou, a voz quase inaudível. "Como pôde me humilhar assim, diante de todos?" Eduardo, ao lado de Clara, olhou para ela com firmeza, pela primeira vez sem medo de decepcioná-la, sem medo de ser honesto. "Valentina", disse, respirando fundo, "não se trata de humilhação, é apenas a verdade. E não posso mais fingir que estou feliz quando meu coração não está." Clara, com serenidade e um leve sorriso, segurou a mão de Eduardo. "Não há mais nada a esconder, Valentina. O que é verdadeiro sempre encontra seu caminho, e hoje ele encontrou o seu." Os convidados, ainda chocados, começaram a reagir de forma contida. Alguns aplaudiram discretamente, reconhecendo a coragem de Clara em trazer a verdade à luz. Outros simplesmente assistiam boquiabertos, incapazes de acreditar no que tinham acabado de presenciar. O glamour e a ostentação que antes dominavam o ambiente haviam cedido espaço para uma sensação de justiça emocional. Valentina sentiu seu império particular ruir por completo. Tudo que havia planejado para manter controle sobre Eduardo e sua imagem social não tinha mais validade. Você não vai conseguir", murmurou, a raiva misturada com impotência. "Ninguém vai acreditar nisso." Clara sorriu levemente, firme. "A verdade se revela sozinha, Valentina. Você verá que não há falsidade que a impeça de aparecer." Eduardo, segurando a mão de Clara, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma sensação de alívio e liberdade. Cada escolha errada, cada mentira, havia finalmente sido confrontada.
E agora ele podia começar de novo, sem máscaras, sem aparências, apenas com a verdade e com o amor que sempre foi real. Os convidados começaram a se dispersar lentamente, comentando em voz baixa, ainda absorvendo o choque do que presenciaram. Alguns jornalistas presentes já digitavam freneticamente em seus celulares, certos de que aquela noite seria manchete nos dias seguintes. O que deveria ser um casamento de luxo transformou-se em uma lição sobre verdade, coragem e consequências. Enquanto a festa chegava ao fim, Clara e Eduardo caminharam juntos para a saída lateral do hotel. O ar da madrugada era fresco e libertador. O ruído da cidade, os fogos distantes, o mar ao longe, tudo parecia novo, limpo, como se o passado tivesse finalmente se dissolvido, permitindo que eles respirassem livres, sem mentiras. Valentina permaneceu sozinha no salão, observando a saída do casal. O silêncio a cercava, pesado como chumbo. O luxo, os convidados, o vestido impecável, nada disso tinha mais valor. O que restava era a consciência de que tentativas de controlar o amor e apagar a verdade sempre falham. No céu acima do Copacabana Palace, as primeiras luzes do amanhecer surgiam, refletindo nos lustres do salão vazio. E assim, enquanto a cidade despertava, uma história de amor verdadeiro encontrava seu novo começo, enquanto outra, construída sobre mentiras e orgulho, terminava em silêncio e derrota. O passado finalmente havia sido reconhecido. E o futuro para aqueles que escolheram a verdade começava agora.